Bom dia a todos os irmãos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Obrigado. Eu também estou muito grato a Deus por estar junto com vocês nesta manhã. Irmãos, sabemos que a partir de hoje vai começar o retiro espiritual até o dia 12 de abril. Então, durante esses 3 dias, com os pastores, com os servos de Deus, juntos com os irmãos de diferentes países, de diferentes lugares, juntos, escutando a palavra de Deus, Deus vai permitir a sua graça. Essa manhã é o primeiro dia do retiro espiritual e depois, a partir da manhã também. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã junto com vocês. Minutinho. Okay. Então, mesmo que nós não podemos estar juntos no mesmo lugar, pelo Facebook, então pela internet, todos os países em diferentes lugares, todos juntos, podemos nos encontrar, nos cumprimentar pela internet. Então, o mais importante é que estamos escutando e compartilhando a palavra de Deus. Então, isso é uma grande bênção, uma grande alegria para nós. Tenho muita gratidão à igreja, ao servo, que nos permite como se fosse um novo mundo para a gente, um grande desafio. Então, recebendo a condução, nós podemos ver que na nossa vida, no nosso coração, sobra alegria e esperança. Mesmo que não podemos estar no mesmo lugar fisicamente, nesta manhã, do mesmo jeito, estamos todos juntos escutando a palavra de Deus. Então, vendo o livro de Salmos, no capítulo 133, quão bom e agradável aos irmãos estarem juntos, viverem unidos os irmãos. Nesse retiro também, Deus também quer permitir essa reunião, esse culto e esse evento. Ele quer permitir a sua graça para nós. Então, primeiro, vamos procurar 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. 9:1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse o seu moço: com quem ele ia? Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamo-nos agora lá. Mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir.
Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chama vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón. Hasta versículo 10 hemos leído. Até o versículo 10 nós lemos. Hermanos, en Israel había 12 Em Israel haviam 12 tribos. E hoje nós lemos nesse livro aqui, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. E ele também tinha um filho que chamava Saul. Ele chamou: Filho, vem aqui, nós estamos criando os animais. Então você e com um dos criados vai e busca esses animais que nós perdemos. Então, Saul escutando isso, ele foi com um dos criados, levantaram e foram procurar as jumentas. Então, eles saindo, eles não sabiam onde estavam as jumentas, mas perguntando, eles também pensaram: onde será que eles estão? Estão no pasto, buscando 1 dia, 2 dias. Passaram vários dias, mas eles não encontraram. Eles queriam voltar para casa, mas lembrando do que o seu pai tinha falado, ele ficou com muita preocupação. Então, pensando no coração do seu pai, ele teve muita preocupação pelas jumentas. E também não podia voltar à sua casa. Aqui também ele não sabia onde as jumentas estavam. Então, perguntando, procuraram. Aqui não está. Então, foram para outra terra de Salisa. Não acharam. Depois saíram perguntando em toda parte. Procuraram, mas não acharam as jumentas. Depois chegaram na terra de Benjamim. Nessa terra também não estava lá. Então eles ficaram preocupados. Acho que a gente não pode encontrar. Já passou muito tempo. E também já acabou o nosso dinheiro, a nossa comida, o dinheiro que a gente trouxe de casa. Então eles chegaram na terra. Então ele falou: vamos voltar para casa, porque mais do que ficar preocupado com as jumentas, ele vai ficar preocupado com nós. Mas o seu servo falou: Saul, aqui nessa cidade tem um servo de Deus. Tudo que diz esse servo de Deus acontece. Então Saul, escutando isso, é verdade, nessa cidade tem o servo de Deus. Esse servo de Deus tem o coração de Deus. Então vamos nos encontrar com ele. Através dele, podemos procurar resolver os nossos problemas, encontrar as jumentas que a gente perdeu. E ele vai nos conduzir para onde podemos ir e encontrar as jumentas. Então Saul também ficou muito feliz. Mas, para encontrar o servo de Deus, eles não podiam ir de mãos vazias. Mas nós não temos nada. De mãos vazias, como a gente pode se encontrar com ele?
Então o criado de Saul, não, não se preocupe, eu ainda tenho um pouco de dinheiro. Então vamos entregar isso e podemos encontrar as jumentas. Ah, sim, meu bom servo. Então, com o seu servo, estavam indo. Vamos ver no versículo. 10 voy a leer. No versículo 10. Ya dijo entonces Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. entonces estaban bien preocupado, ¿verdad? Então eles estavam preocupados, Buscando un día, 2 días, claro, procurando um dia, 2 dias, eles não podiam encontrar, por isso ficaram bem preocupados. E também eles não sabiam onde as jumentas estavam. quería regresar. Eles queriam deixar tudo e voltar para casa. Mas o seu servo disse: nessa cidade há um justo, servo de Deus. Todo lo que dice, Então, se escutarmos ao servo de Deus, tudo o que ele fala vai acontecer. con mucha esperanza. Então, com muita esperança, eles foram eles quiseram encontrar esse servo de Deus. Vamos, servos, encontrar o homem de Deus. Vamos encontrar o servo de Deus. Eles se encontraram o servo de Deus que se chama Samuel. Voy a enviar, ¿sí? Un hombre, una persona, levantando, ¿sí? Uniendo encima de su cabeza aceite, levantando como rey de Israel primero. Entonces, según esa palabra de Dios, Samuel Então, de acordo com a palavra de Deus, luego Samuel, se encontrando com Saul, preparou comida para ele, compartilharam a comida, comeram juntos. E então, toda noite eles conversaram, depois amanheceu, e nesse dia, logo cedo, ele disse: Saul, seu pai está muito preocupado, regresa ahora. mas você volta agora. Después de enviar ese siervo de Dios Samuel, dijo a Saúl, primero tu criado, hasta más adelante. Então, Saul, manda primeiro o seu servo. Saúl, ahí, echando, uniendo aceite, levantando como rey de Israel. E Saúl, derramou azeite e fez dele como rei de Israel. ¿sí? Como apartándose de mí. Eso es su paso. Então ele falou: Saul, vai, depois vai acontecer isso, isso, isso. Então você, recebendo o Espírito de Deus, tenha força e esperança. Deus estará contigo. Vamos a ver capítulo Então vamos ver no capítulo 10. avanzamos. Capítulo 10, No capítulo 10, versículo 2. te hayas apartado. Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao seu sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Luego que de allí sigas Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Eloim, onde estará a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Entonces Samuel, Então Samuel detalhadamente explicou todo lo que ve en tu tudo o que vai acontecer para você, tudo que tu verás. y confianza en Jehová. Tenha confiança em Deus, Ele estará contigo, Ele vai te ajudar. Explicando detalhadamente. Desde ahora, Então, a partir de agora, primero, você caminha adiante e vai encontrar 2 homens.
E esses dois homens, Como las asnas que perdieron, no se preocupen. esses homens vão falar, não se preocupe com as jumentas, porque eles já encontraram as jumentas. Mas o seu pai está preocupado com você, volte rápido. Então ele escutando, é verdade, obrigada a Deus. Sí, como lo que había dicho. Então, aconteceu como ele disse. É verdade, eu estou muito feliz. Então, ele está voltando com muita esperança para sua casa. Então, depois, Donde Dios había dicho, encontrarán como o servo de Deus disse, encontrarão 3 pessoas. A primeira pessoa estava com uns cabritos, o outro um bolo de pão e o outro um odre de vinho. E eles vão te servir 2 pães. Eles encontraram 3 pessoas no lugar que o servo indicou. E também tinha os cabritos, os pães, o odre de vinho. de vinos. Luego ahí recibió 2 panes. Então eles receberam esses 2 pães. Preocupando, regresando a la casa de su padre. Eles estavam voltando para a casa do pai. Sim, eles tinham fome, mas comendo os pães, um para o servo, outro para ele, comendo. Ficaram cheios e agradeceram a Deus. Aconteceu conforme o que o servo de Deus disse. Servo, conforme você disse, o varão de Deus, o servo de Deus falou e aconteceu. Entonces todo lo que me había dicho, eso va a cumplir. Então é verdade, obrigado Deus, tudo que ele disse vai se cumplir na minha vida. Ele pôde voltar com esperança. Então, pouco mais adiante, encontrou quem? De los profetas. Entonces como Saúl encontró, luego también ahí llegó el Espíritu de Dios Depois, ele encontrou com o Espírito de Deus. profetizando. Os profetas estavam profetizando. Eles estavam saudando. Pero como ya profetizan, se sorprendieron. Então, como ele profetizou, eles ficaram surpresos com o que ele disse. Tudo aquilo aconteceu. Saul pôde ter mais confiança. Deus está comigo. El versículo 11, Então vamos ver no versículo, ya 9, hermano. capítulo 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Como el Samuel había dicho, Então, como Samuel disse, Saul pôde confirmar tudo. Saul pôde confirmar que tudo aconteceu. aún su padre envió, hijo mío, Ele estava perdido. Seu pai enviou, filho, vai buscar. Eu tenho muita preocupação por causa das jumentas. Vai buscar. Elas são muito importantes. Eles saíram, buscaram, passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não podiam encontrar as jumentas. Eles estavam bem preocupados. E também tudo que eles trouxeram da casa havia se acabado, a comida, o dinheiro. Eles estavam preocupados por causa disso. E também eles pensaram, o que a gente vai fazer agora? Tinha preocupação. O meu pai está esperando as jumentas. Se eu não encontrar as jumentas, o que ele vai falar? Então aqui eles continuaram buscando. Não havia mais possibilidade de encontrar as jumentas. Onde eu posso ir? Tem esse lugar tão grande, onde eu posso ir? Mas o seu criado, o que ele disse? Saul, meu servo, vem aqui. Nessa cidade há um homem de Deus, servo de Deus que tem a palavra de Deus e o coração de Deus. Eu escutei que tudo que esse servo de Deus disse acontece. Certamente acontece. Saul, escutando aquilo, pôde ter esperança. É verdade? Ele estava com o coração bem aflito, não sabia o que fazer. Mas, escutando que nessa cidade havia um justo, um servo de Deus, ele falou, vamos encontrá-lo. Ele vai nos guiar. E assim podemos encontrar. Ele pode guiar o nosso caminho para encontrar as jumentas. Então, escutando isso, ele ungiu a sua cabeça, levantou como rei de Israel. E depois explicou tudo o que ia acontecer detalhadamente. sí, hermano, Irmãos, nuestra vida también. na nossa vida também, En ese tiempo, a través del coronavirus,
Ultimamente, através do coronavírus, todo mundo está bem preocupado. Não sabemos quando vai terminar essa quarentena. Na Bolívia também tem muita situação. Comentando un poco, Então, ahora 3 semanas, falando um pouco, agora nós el gobierno, já estamos 3 semanas de quarentena. pero mucha gente habla que aumente Mas muitas pessoas querem que aumentem mais o tempo, só que o governo quer já terminar. Lá, por enquanto, eles estão proibidos de sair. y también no todo puede salir. Eles só podem sair uma vez da semana, mas nem todos podem sair. Somente uma pessoa da família pode sair e comprar aquilo que precisam. Salí un día porque tocaba mi día. Uma vez também eu tive que sair porque era a minha vez de sair. Então, não tem carro, não tem transporte. Caminhando durante 1 hora, eu estava olhando a rua, estava vazia. As pessoas na rua estavam apenas com as sacolas, né, para pegar a comida. Como estoy fuera de mi Parecia que eu estava num filme. Então, está acontecendo isso na nossa vida agora. Agora, na América do Sul, muitos países estão com essa mesma situação. Essas pessoas também que têm um negócio, que têm o seu trabalho, também estão ficando com dívidas no banco. Então, não somente os irmãos. Na nossa vida também chega diversas situações e problemas, igual a Saul e o seu servo. Não sabemos como resolver, nós ficamos preocupados. Ele também. Onde nós podemos encontrar a solução para isso? Não sei onde eu posso ir para encontrar as jumentas. Isso é igual com as nossas vidas. Tudo que acontece, tudo que acontecerá na nossa vida, nós não sabemos. Essa quarentena também, nós não sabemos quando terminará. Mas, na verdade, aqui esse servo de Saul disse: meu senhor, tem um justo nessa cidade, ao servo de Deus. Tudo o que ele disser acontece, vai se cumprir. entonces rápidamente tiene esperanza. Então ele rapidamente pôde ter esperança. Vayamos, Ele trocou também, então disse: vamos, ele vai resolver, ele vai nos ajudar a encontrar. y a ver, ¿no? Yendo hacia Então ele pôde ver isso. abierto. Hermano, nuestra vida Irmãos, na nossa vida também, depois de receber a salvação, solamente nos da, Deus não somente nos dá a salvação, no hay pecado. não há pecado, você é filho de Deus. Y también en nuestra Não somente a salvação, mas na nossa vida, ao nosso redor, Deus nos presenteia, Deus nos deu a sua igreja, o servo, igual a Saul, o seu criado, que pôde ficar feliz, pôde ter esperança. Nessa cidade é o servo de Deus. Com o coração aberto, nós podemos resolver pelo servo de Deus. Ele tem a palavra, ele tem o coração de Deus. Ele pôde ver que... Nós podemos ver que ele estava muito diferente de antes. Ele tinha preocupação. Na nossa vida também, Deus deu a igreja, Deus deu o servo. E seja qual for a situação, qualquer problema, un corazón abierto. nós também, com o coração aberto, diante do servo, diante da igreja, ele vai resolver. Lá tem a palavra e tem o coração de Deus. Deus vai nos guiar. Sí, hace poco tiempo también yo estaba viviendo en la iglesia de Santa Então, há um pouco tempo atrás também eu estava vivendo na igreja de Santa Cruz deseábamos, ¿no? e todos nós desejávamos ter a nossa igreja própria, comprar o terreno. E pela graça de Deus, orando, juntando o dinheiro das ofertas, nós pudemos comprar um terreno grande e construir também o prédio. A sala das crianças, a casa do pastoral. Pagar todo dinero. La dueña tenía Mas depois de pagar tudo, a dona tinha que entregar todos os papéis da casa. entregaba muy bien todo. Mas ela não estava entregando todos os documentos, certo? Y nosotros Nós tínhamos essa situação.
E também estávamos preocupados. Por que ela não está entregando os documentos originais? no se registra, no hace transferencia del terreno. Então, estava passando o tempo, só que ela não estava transferindo o terreno Pasando para a el gente. tiempo, tal vez va a perder todo lo que nosotros pagamos, hasta lo que hemos construido. O tempo passou, nós continuamos a pagar, nós estávamos também construindo o terreno. Então, Más tiempo, chegou o medo nos nossos corações. la O tempo continuou passando guía de su abogado. e a dona do terreno estava escutando a sua advogada Nosotros también, e não mudava nada. Nós também ficamos desesperados. O que podemos fazer? ¿verdad? Sí, hermanos. Ese terreno nosotros Na verdade, este terreno, estamos todos os irmãos juntaram seu dinheiro, nós pudemos comprar mais de 100 mil dólares. Pela graça de Deus, nós pudemos pagar tudo, mas ela não entregava os documentos. Então, passando mais tempo, piorava a situação. la dueña, Eu queria ir contra a dona, realizando campamentos. mas naquele mesmo tempo também estava sendo realizado o acampamento mundial da República Dominicana e nós fomos para ajudar o acampamento. Quería encontrar y contar que hacia No meu coração, eu só apenas tinha essa esperança de encontrar o pastor Park e contar essa situação para ele. Se o servo de Deus falar uma palavra para mim, vai ser resolvido. Então, cheguei na República Dominicana e falei: pastor, eu tenho uma situação muito grave. Nós compramos o terreno, mas a dona não está entregando os documentos. A sua advogada não está conduzindo ela muito bem. Tem essa situação. E passando o tempo, parece que a gente vai perder todo o terreno, tudo que a gente já pagou. E o pastor Park, escutando isso, ele falou: irmão Andrés, escutando essa situação, realmente ela não é fácil, é perigosa, mas me escuta bem. Deus já não sabia que antes de pagar tudo, antes de dar o dinheiro, Deus não sabia isso? Sim, Deus já sabia isso, irmão Andrés. Então, Deus, sabendo de tudo isso, Ele permitiu pagar o dinheiro, permitiu construir o terreno. Então, Deus, sim ou sim, Ele vai resolver. Então, ora junto com os irmãos, orem a Deus. Ele, sim ou sim, vai ajudar. Então, quando eu escutei isso do pastor, surgiu no meu coração. Mesmo que eu não falei, eu pensei, Una semana, 2 semanas, diante dessa situação, nós oramos 1 semana, 2 semanas, surgiu isso no meu coração. Mas eu não podia ver a mudança. sí surgía que Sim, surgia esse coração em mim, mas escutando do pastor, acabou o acampamento mundial. Nós e os outros pastores fomos ao aeroporto para despedirmos do pastor Park. Então, todos os pastores, nos despedimos do pastor Park. Eu também fui para o pastor e disse: pastor, por favor, ore pela Bolívia. E o pastor me disse: irmão Andrés, não se preocupa. Eu estava muito preocupado. Eu tinha muito medo de perder o terreno. Mas o pastor me disse: irmão Andrés, não se preocupe. Aparentemente essa situação era a mesma. Mas não é maldição de Deus isso. Não é maldição de Deus, mas sim é bênção de Deus. Deus vai ajudar. Não se preocupa. Eu vou orar também por vocês. Então, quando eu voltei para a Bolívia, eu pude pensar: por que nós oramos durante muito tempo? podía ver pensando, Mas o pastor disse para orar novamente. Então eu senti no meu coração: no coração do servo sabía esa tem essa confiança em Deus. pagar todo el dinero, vivir allá. Entonces en el corazón Então, no coração do servo tem a fé, tem o coração de Deus. Deus certamente ajudará. ocupamos Nós só olhamos para a situação, só queríamos que se resolvesse rápido. pastor, Mas chegando na Bolívia, eu disse para os irmãos: o pastor deu essa palavra. Então, orando, vamos primeiro confiar em Deus. Deus sabe de toda a situação. Deus certamente vai nos ajudar. Irmãos, confiando em Deus, vamos orar.
Então, passou uma semana, 2 semanas, todas as noites nós oramos junto com os irmãos. Então, o tempo passou. Então, depois a dona pôde entregar todos os documentos. Foi um milagre. Para nós, não tinha possibilidade. A sua advogada não estava fazendo certo. Mas o que aconteceu? A dona, na verdade, estava mudando várias vezes de advogado. Ele estava mudando várias vezes também os documentos. A sua advogada, na verdade, era a mesma de quando ela comprou o terreno antigamente. Então, através dessa outra nova advogada que já conhecia o terreno, né, desde antes, pôde se resolver tudo isso. Então, agora o terreno está no nome da igreja. E através desse terreno, muitas pessoas estão vindo, escutando o evangelho e recebendo a salvação. Neste ano também teve o acampamento mundial da Bolívia. Então, muitos irmãos puderam vir para cá, muitos pastores também para ajudar a preparar. Então, isso foi uma grande graça de Deus para nós. Irmãos, Saul e o seu criado chegaram numa situação que não sabiam o que fazer. Vamos voltar para casa. Mas o pai está bem preocupado por causa das jumentas. Mas nós também aqui procurando, a gente não tem essa certeza de onde elas estão. Mas o servo de Saul disse: meu servo, nessa cidade vive um justo, o servo de Deus, que tem a palavra e o coração de Deus. Ele vai resolver, ele vai nos conduzir. Então, com muita esperança, Saul e o seu criado foram para o servo de Deus. Irmãos, nestes tempos, na nossa vida, muitas situações surgem e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas não se preocupem, irmãos. Depois de receber a salvação na nossa vida, Deus também nos deu a igreja, Deus nos deu o servo. E da mesma forma como Saul e o seu criado, nós também, abrindo o nosso coração para a igreja e para o servo, seja qual que for a situação e o problema, vá diante da igreja, diante do servo, escutando a palavra, o coração de Deus, através da igreja e do servo, eles vão dirigir detalhadamente o que fazer. Tudo o que ele fala, o que ele explica, acontece. Então, vamos buscar mais uma palavra e terminar. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque não hará nada Jeová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amém. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Então Deus revela a sua palavra, a sua condução, a sua esperança para os servos. Ultimamente, pode ser que chegue diversas situações e problemas na vida dos irmãos e que vocês também não vão saber como resolver. Igual a Saul. Será que eu volto para casa? Mas também a gente não encontramos as jumentas. Vocês não sabem o que fazer. Mas, através do servo de Deus, Samuel, ele pôde ver claramente, ele conduziu e assim ele recebeu a graça de Deus. Na nossa vida também, seja qual for a situação nessa manhã, nesse dia, abrindo nosso coração, depois caminhando diante dessa situação pela igreja, também escutando a palavra do nosso servo, do guia, eles vão nos conduzir detalhadamente. Então, escutando a voz do servo, escutando a voz da igreja, cumprindo a sua palavra. Irmãos, nesta manhã,
Realmente é uma grande graça para escutar essa palavra. Vamos orar e terminar? Senhor Deus, muito obrigada. Ultimamente, o mundo está sofrendo com preocupações também por causa do coronavírus. Aqui na Bolívia também, todos os países da América do Sul. Mas, pela sua graça, pela sua igreja e pelo seu servo, nós nunca pensamos que isso é uma situação. Através da igreja, pela internet, nós podemos encontrar os irmãos, escutar a palavra de Deus. Deus, permita a tua graça ao teu servo e também aos pastores de todos os países, os irmãos que estão nesta manhã escutando. Senhor Deus, escutando a palavra nessa manhã, Saul e seu criado abriram o coração para o servo de Deus e puderam receber a esperança de Deus, recebendo a condução do servo de Deus, eles puderam ir. Nessa manhã também, Senhor Deus, permita a tua misericórdia. Através dessa situação, o seu servo, a sua condução, certamente vai resolver tudo. E depois os irmãos também poderão testemunhar como Deus nos ajudou. Então, que através desse retiro espiritual da América do Sul, os irmãos possam receber a salvação também e louvar a Deus. Deus, te agradeço por essa manhã e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até